Então, nós vamos falar hoje sobre implantando uma verdadeira cultura de acolhida na paróquia. E aí, aqui a gente vai desdobrar esse tema de forma mais aprofundada. Então, vamos lá. Primeira coisa, pastoral da acolhida versus cultura da acolhida. Eu preciso já começar dizendo para vocês que essa formação não é uma formação para explicar sobre o que é a pastoral da acolhida, a missão da pastoral da acolhida, ou para ajudar você a montar a pastoral da acolhida na sua paróquia. Essa formação de hoje é para abrir a nossa visão sobre o que é a cultura da acolhida. Existe uma diferença enorme disso. A gente hoje tem muitas paróquias a pastoral da acolhida, e essa pastoral ela está muitas vezes restrita ao ato de estarmos nas portas da igreja, recepcionando as pessoas, dando boa noite, boa tarde, bom dia, e seja bem-vindo, entregando ali o panfleto da missa. A gente tem aí o hábito de fazer esse momento, da acolhida ali no início da celebração. Algumas paróquias têm um pouco mais de profundidade nesse momento do acolhimento ali inicial, conduzem a pessoa até o banco da igreja, Eu tive uma vez numa missa lá em Campo Grande, numa paróquia salesiana, estava até em construção na época, não sei, capaz até ter alguém aqui que é dessa paróquia, eu não lembro, eu acho que o nome dela é mesmo, é Paróquia Dom Bosco, se eu não me engano, mas essa paróquia, e quando eu cheguei, eu fiquei muito impressionado como o acolhimento daquela paróquia ia mais além, então as pessoas me receberam, perguntaram se eu gostava de sentar mais na frente, no meio, atrás, e aí me conduziram num lugar onde eu realmente gosto mais de ficar sentado, então eles me ajudaram ali a me posicionar, e eu fiquei observando como a pastoral da acolhida ali se posicionava. Mas o que a gente precisa entender nessa formação é sobre a cultura da acolhida, não é sobre eu ter a pastoral da acolhida dentro da paróquia. Certo? Porque eu posso ter a pastoral da acolhida e as únicas pessoas que ficam lá tendo essa missão de acolher é a pastoral da acolhida com o jalequinho ou com a camiseta, que vai estar ali na porta. E se alguém faltou, não vai ter ninguém na porta ali para acolher. Então, eu quero falar sobre a cultura do acolhimento, sobre a cultura, sobre a acolhida como um comportamento cultural, certo? E para isso a gente vai desmembrar agora. Antes de falar sobre o que é cultura da acolhida, a gente precisa entender o que é acolher, certo? E eu gosto muito de trazer os conceitos da palavra propriamente dito, porque nós, às vezes, quando nós não entendemos a profundidade da palavra, nós perdemos a essência daquilo que de fato é. Então, vamos lá. Acolher significa oferecer ou obter refúgio, proteção, conforto físico. Abrigar-se, amparar. Acolhia todos os desvalidos que o procuravam. Dar ou receber hospitalidade, hospedar-se, alojar-se. Acolhemos o rapaz até que a sua saúde se restabelecesse. Então aqui a gente percebe que acolher não é dar bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, não está escrito aqui, olha, acolher é você dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, certo? Acolher é um ato muito concreto, é dar refúgio, é proteger, conforto físico, abrigo, amparo. Então, é um ato muito mais concreto do que sermos cordiais, educados. Aquilo que a gente aprende lá de casa, a ser educado com as pessoas, dar bom dia para o teu avô, vem aqui, dá bênção para ele, Então, o acolher, ele é mais profundo do que a cordialidade, do que a educação. Ora, se alguém chega na sua casa, você vai educadamente receber essa pessoa. O que nós estamos falando de acolher é um pouco além disso. E como nós vivemos o contexto religioso, católico e de evangelização, esse acolhimento ele pode ter um início, mas ele muito provável não vai ter um fim. Ele não vai ser concluído, ele vai ser um processo que vai perdurar
em toda a existência, a sua existência dentro do contexto pastoral, como a existência da comunidade e de cada pessoa que é acolhida. Seja padre, líder, todos nós, de alguma forma, vivemos e precisamos viver momentos de acolhimento, seja na nossa queda, seja no momento que a gente chega num ambiente, num local, nós sempre vamos precisar ser acolhidos por um amigo, pelo padre, pelo bispo, por N pessoas e N situações, o acolhimento vai fazer parte a vida inteira da nossa vida, certo? Então, acolher é muito além de ser cordial. Isso tem que estar escrito aí para a gente bem claro, e isso tem que entrar na nossa cabeça, seja você da pastoral do dízimo, da acolhida, dos enfermos, de qualquer realidade, a nossa missão enquanto evangelizadores sempre vai ter também o acolhimento como um padrão, como uma necessidade. Paralelo a isso, eu tenho uma outra palavra bem importante que vai estar muito conectado com a acolhida, que é a experiência, certo? Então, experiência significa submeter a experiência, ensaiar, testar. É uma substância em laboratório. No laboratório se testa, se experimenta, né? Eu brinco que a gente virou expert na pandemia em vacina, né? Nunca demos bola para isso, mas na pandemia nós acabamos nos interessando por isso e começamos a entender o processo de como desenvolve uma vacina, que é em laboratório. Então aquilo é testado, é pesquisado, é analisado, amplamente até encontrar aquela cura. Submeter a prova psicológica, morais ou física, testar-se. Fiz isso para experimentar. Isso aqui as nossas mães faziam o tempo inteiro com a gente, né? Para ver o que a gente ia aprontar, se a gente fazia alguma coisa errada, né? As nossas mães nos ensinavam o tempo inteiro, os nossos pais, às vezes nesse sentido, né? Eu fiz só para te testar, né? Para te ver se tu ia me obedecer. Quem nunca viveu isso não teve infância, né? A gente sempre era, a gente era muito testado, eu pelo menos era muito testado, né? Pela minha mãe, cuidando dos meus irmãos. Então eu tinha 10 anos lá, passei 4 meses em teste, né? Cuidando do meu irmão bebê, recém-nascido. Quando deu 4 meses, minha mãe precisou voltar a trabalhar. Eu brinco que se ela fizesse isso hoje, ela ia ser presa, né? Eu tinha 10 anos de idade e fiquei cuidando do meu irmão de 4 meses, né? Então eu fui testado, vivi uma experiência durante 4 meses e depois a minha mãe deixou eu cuidando. Então eu ia para a escola num período, uma babá ficava e depois eu ficava. Ela testou eu por 4 meses. Então a experiência, ela é uma base importante dentro da acolhida. Quem aqui já ouviu a frase de alguém assim, eu nunca mais piso os pés naquela igreja por causa daquela secretária mal educada, né? Ou quem nunca ouviu, eu não vou mais na igreja, nunca mais, a minha catequista era horrível, era terrível, né? Então, a experiência, ela está muito conectada à acolhida. Né? E é muito interessante, porque aqui eu já abro para a gente ter muita atenção, porque a experiência negativa, ela é péssima para o engajamento pastoral e para a permanência das pessoas na igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado. Ninguém, eu vou entrar nisso de forma mais profunda, mas isso já precisa ter muito claro aqui. Ninguém, na sua maioria, ninguém vem bem, chega bem na igreja. Todo mundo chega meio capenga. Geralmente é pela dor que nós chegamos na igreja, é pela dor que as pessoas chegam. Seja o luto, o problema familiar, o problema com o filho, com o marido, problemas financeiros. A igreja eu costumo dizer que a vida pastoral é como se fosse uma grande emergência, né? Um grande hospital. Então, muitas vezes a gente vai chegar com problemas menores e alguns vão chegar com um facão atravessado no pescoço e vivo ainda, né? Ou com uma bala na cabeça e vivo, né? O que acontece no hospital, assim, meu Deus, como é que essa pessoa está viva ainda? Na vida pastoral, nós vamos nos deparar com emergências muito doidas, que vai exigir uma resposta imediata daqueles que acolhem, né?
Eu vou trazer aí alguns exemplos de realidades pessoais mesmo que eu vivi, que me colocaram à prova, e eu disse, e hoje eu olho e digo, meu Deus, realmente é uma experiência que às vezes você não pode pensar muito. Se você pensar, você não acolhe e você não toma os passos necessários dentro da evangelização. Então, acolher e experiência são duas coisas conectadas. E uma coisa que a gente precisa ter muito clara e que todo evangelizador deveria abominar essa frase, que é a gente diz assim, nossa, que pouca fé tem a Graciela, só porque a secretária tratou mal ela, ela não ficou ô, mulher de pouca fé. Né? Até parece que eu ia abandonar a igreja só porque a secretária foi mal educada comigo. Eu nunca devo usar essa frase, eu nunca devo responsabilizar uma pessoa que se afastou da igreja porque ela tinha pouca fé diante da grosseria de alguém que deveria ter tratado ela bem e deveria ter cumprido sua missão e o seu papel, seja uma secretária, um agente pastoral, um padre. Nós temos que ter muita clareza disso. O acolhimento, ele é parte essencial do processo evangelizador. Eu fico imaginando se Jesus não tivesse acolhido Pedro na sua traição. Eu fico imaginando se Jesus não tivesse acolhido Madalena diante das suas realidades, das suas mazelas, né, ou dos discípulos que falharam e caíram diversas vezes ao longo do caminho. Ou eu fico pensando como seria se Deus não tivesse me amado profundamente das diversas vezes que eu caí, precisei levantar, e que por amor a Ele eu quis levantar, e também porque Ele me amou profundamente, e os meus irmãos que caminhavam comigo me ergueram naquele momento e tiveram comigo um profundo olhar de acolhimento, né? Um profundo olhar de acolhimento. É muito interessante como Deus é bom, assim, né? Eu estou muito feliz com a presença do Padre Leandro aqui, que para mim é até estranho chamar ele de Padre Leandro, porque para mim é o Leandro, meu amigo de grupo de jovens, mas ele é padre. Eu estive na ordenação, acho um dos dias mais bonitos que eu pude presenciar na nossa vida enquanto amigos, né? Foi muito legal. E eu lembro de algo muito profundo que eu vivi com o Leandro, nem sei se ele lembra dessa situação, mas eu era um jovem de 17 anos ali, eu acho que tinha uns 17, 18 anos, e eu cheguei muito mal na paróquia. Eu lembro do dia, eu sentado no banco da praça, um momento escorado numa parede no salão paroquial, assim. E eu lembro do Leandro me segurando os braços, a mão, e dizendo: você não pode desistir de Deus, você não pode desistir da igreja, eu vou estar sempre do seu lado. E eu dizer: mas eu não consigo mais lidar com tudo isso. E eu era um jovem com muitas realidades, com muitos desafios, e foi fundamental eu ser acolhido pelo Leandro naquele momento, que era a igreja, era o coordenador do grupo, eu acho que naquela época ele era coordenador, era da equipe de coordenação, e eu era um jovem que estava começando a minha caminhada. Então, como era importante esse acolhimento, como foi importante ser sustentado muitas vezes por esses irmãos para que eu permanecesse. Eu sempre tive uma profunda experiência positiva dentro da paróquia onde eu vivi a experiência com Deus. E éramos um grupo muito radical, mas éramos um grupo que nos amávamos e tínhamos ali, eram jovens muito unidos, um pároco muito acolhedor dos jovens, a gente tem muitas histórias, eu pelo menos, muitas histórias com o padre Antero, lindíssimas de acolhimento, mesmo às vezes no jeito dele que era muito atípico como padre, não era um padre carismático, nem muito simpático, né, mas era um santo padre, um padre muito virtuoso, que acolhia muito, principalmente no sacramento da confissão. Vivi muitas experiências de pastoreio, porque eu era visto, eu não era só um jovem problemático, um jovem de 17 anos que cometia erros, ou que, eles esquecem janela aberta, eles não fazem tal coisa. Não, nós éramos jovens que éramos acolhidos na comunidade e éramos confiados também na comunidade, né? Nos era confiado uma missão dentro da comunidade. Então, olha só, acolher e experiência são duas coisas importantíssimas no nosso processo pastoral. E aí aqui agora a gente entra no conceito de cultura organizacional, certo? O que significa cultura organizacional para a gente conectar o acolhimento e a cultura organizacional da nossa comunidade? Cultura organizacional é um conjunto de valores, crenças, comportamentos, normas e práticas que orientam a forma que as pessoas pensam,
agem e tomam decisões dentro de uma organização. Pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser uma igreja, pode ser a sua casa. A cultura organizacional, ela é ligada a valores, a crenças, a práticas, a comportamentos. Uma cultura organizacional na minha família é que todo mundo participa da limpeza da casa. Seja filho, marido, esposa, todo mundo de alguma forma faz alguma coisa. Os meus filhos, cada um é responsável por limpar o seu quarto, o banheiro a gente faz uma escala. Isso é um conjunto de valores na família de vocês, na sua família. Então, a gente tem ali uma cultura organizacional. É como a personalidade de uma empresa, por exemplo, moldando o ambiente de trabalho, influenciando tudo que a gente faz, desde o estilo da liderança até a forma como os colaboradores se comunicam, se vestem e tomam decisões. Olha como isso é profundo, né? E isso é muito usado nas empresas, gente, porque a cultura organizacional, ela dita qual é o sucesso daquela empresa. Então imagina como isso é importante para nós dentro do contexto também pastoral. Qual é a nossa cultura como paróquia? Eu já presenciei paróquias que a cultura está totalmente ligada a uma dinâmica só de construção. Só se fala de construção, só se fala em construir alguma coisa ou reformar alguma coisa. Toda a dinâmica pastoral está mais condicionada a arrecadar recurso financeiro para a construção, e a pastoral fica ali no escanteio, né, no canto. A gente traz de vez em quando, mas quando você debruça e faz uma análise mais detalhada daquela comunidade, tudo gira em torno de construir e reformar. Se tirar isso da paróquia, não sobra nada. Se tirar as construções e reformas, não vão saber o que fazer. Então, a gente precisa entender qual é a cultura organizacional da nossa comunidade. A cultura da nossa comunidade, ela é uma cultura de isolamento. Cada pastoral, cada movimento no seu quadrado, cada um faz o seu, ninguém participa direito da vivência da pastoral de conjunto. A pastoral de conjunto, ela está intimamente ligada à cultura organizacional. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos viver a pastoral de conjunto. Porque a pastoral de conjunto não é uma nova pastoral, não é o padre que tem que somente fazer isso sozinho, não é o coordenador. Isso é um processo cultural, isso tem que estar ligado ao DNA da comunidade. Mas então se a gente nunca viveu isso, não dá para viver. Não, a cultura organizacional pode ser moldada, ela pode ser transformada. É difícil quando ela está enraizada, quando a nossa cultura organizacional está enraizada na fofoca, na falta de unidade, na falta de abertura para novas pessoas. Vai ser difícil, mas pode ser transformado a partir de um trabalho pastoral bem feito, certo? Então, a gente precisa mergulhar na cultura organizacional da nossa pastoral, da nossa paróquia, para entender como nós estamos e aí sim fazer uma transformação dessa cultura. Se não, gente, não há pastoral da acolhida, não há pastoral do dia, não há padre que salve a nossa comunidade, porque é uma questão de DNA, de identidade. Nós precisamos modificar isso. Isso vai começar de modo nas lideranças, isso vai sendo disseminado por todo o corpo paroquial, por todo o corpo organizacional, mas alguém precisa começar. Sabe aquela história do exemplo, de que eu começo a fazer, outro vai fazendo? É mais ou menos isso. A gente precisa começar para que outros vão aderindo também, certo? Tipos de cultura. Que tipo de cultura existe nas organizações? Então, existe a cultura de inovação. Por exemplo, o Google, a empresa Google, ela traz essa cultura de inovação nela. Então, valoriza a criatividade e a experimentação. Então, eles estão sempre muito abertos a valorizar a criatividade. Então, todo funcionário que é criativo, isso é valorizado, então eles dão premiação para isso, pagam muito bem em projetos criativos. Então, inclusive no Google é bem interessante, eles têm lá, assim, você pode reservar X% de horas do seu dia a dia de trabalho para se dedicar a projetos de inovação pessoal. Então, você pode criar projetos e depois você apresenta e a empresa pode comprar esse seu projeto.
né? E aí, olha que interessante, né? Porque criatividade para eles faz parte da cultura deles. Então, eles usam isso a favor. E experimentação. Então, eu testo. Nunca fizemos, vamos experimentar e ver se funciona. Funcionou, a gente começa a aplicar. Isso aqui é muito interessante para a evangelização, ainda mais na nossa comunidade paroquial, que a gente tem a cultura da Gabriela, não sei se vocês conhecem a cultura da Gabriela, os meus alunos já conhecem, mas aqui os novos, né, a cultura da Gabriela é a cultura do eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Então, é uma ótima forma de romper essa cultura da Gabriela. Nós sempre, vou dar um exemplo bem simples, né? A gente faz a festa e toda festa tem a barraca do pastel, né? E chegou um ano lá, alguém disse: vamos fazer uma barraca nova. Vamos tirar o pastel e vamos fazer, sei lá, vamos fazer a barraca, vou usar uma comida típica da minha terra, certo? Vou fazer a barraca do pirão com linguiça, porque na nossa cidade não tinha, vamos criar a barraca do pirão com linguiça. Então não estava previsto, vamos experimentar. Mas a gente vai tirar já a barraca do pastel? Não, a gente pode deixar a barraca do pastel, mas vamos fazer mais essa barraca para experimentar. Se funcionar, nós deixamos ela no próximo ano. Se não funcionar, a gente não continua. Então, você faz o teste, experimenta, é experimentação, né? E se funcionar, a gente continua. Uma coisa bem importante aqui é a lei que as nossas mães ensinaram. Não disse tu não gosta, tu não experimentou, né? Então, tem que experimentar. E às vezes você experimenta uma comida que foi mal feita. E aí, poxa, a pessoa comeu e era ruim. Mas aí veio outra, aí a Marina, por exemplo, cozinha muito bem, fez lá a comida. Aí você vai e come. Poxa, eu comi a mesma comida de outra pessoa que era muito ruim, mas a Marina fez, nossa, eu adorei. Quem não, né? Quem nunca viveu isso não sabe o que que é, né? Comida na vida, porque a gente sempre tem essa coisa, né? Às vezes você come um negócio, a primeira vez não gosta, daí segunda você já gosta. Então, experimentar é importantíssimo na dinâmica cultural de uma organização. Cultura hierárquica. Nossa, isso aqui tem alguma coisa parecida com a gente, certo? Então, exército, banco, né? O foco em controle, regra, estabilidade. Existe um pouco de cultura hierárquica na Igreja Católica, a gente vê isso, né? É só a gente ver, por exemplo, agora a nomeação, né, a eleição do Papa, toda a hierarquia da Igreja, nós trazemos também alguns elementos da cultura hierárquica. Cultura de missão, aqui está muito ligado às ONGs, às instituições religiosas, né? Nós temos uma missão, né? Ide pelo mundo e anunciai, né? Ide, anunciar e fazer discípulos. Essa é a missão, o propósito da igreja, são os nossos valores que estão ali sendo compartilhados. Então, nós trazemos também um pouco dessa cultura de missão. E cultura de resultado. Isso aqui está muito ligado a empresas também, né? Voltar à performance, metas bem definidas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu, como igreja, posso ter metas bem definidas, uma cultura de resultado evangelizador, onde nós estamos sempre vendo as pessoas que estão afastadas de Cristo da igreja e buscando elas. Então, olha como são elementos, os tipos de cultura. Raramente uma empresa, uma instituição vai ter só um tipo de cultura, ela pode ter uma mescla ali de vários tipos ao mesmo tempo. Mas a cultura está ligada aos valores, à identidade, a algo mais profundo, certo? Assim como nós, como pessoa, temos uma identidade, nós temos uma missão e nós temos um comportamento que é só nosso, né? Quem é meu amigo conhece, o Jean tem um comportamento dele, né? E quem me conhece bem vai observar rapidamente se eu não estou legal, por exemplo, numa aula, dando a formação, já percebe rapidamente, porque aquilo fica muito explícito, a minha identidade está muito evidente ali. Então, logo eu já, a pessoa, já não está muito legal hoje dando a formação. Então, vamos lá. O que é cultura do acolhimento? A cultura do acolhimento em uma paróquia católica, ou uma comunidade, pode ser definida como um conjunto de valores, atitudes e práticas pastorais que promovem a recepção calorosa, o respeito, a escuta ativa e a integração fraterna de todas as pessoas, especialmente as que chegam pela primeira vez, estão afastadas da igreja ou vivem em situação de sofrimento.
Olha que interessante, né? Então, a gente precisa ter uma cultura de acolhimento, que é diferente de ter gente na porta. Eu posso não ter ninguém na porta, mas eu posso ter uma cultura de acolhimento. Eu posso ter a Neiva sentada no banco, bem observadora, que tem muito enraizada a cultura de acolhimento na comunidade. A Neiva está lá sentadinha no banco dela esperando e ela vê o Valdinei entrar. E o Valdinei sente e rapidamente a Neiva vê ele meio cabisbaixo, chorando. E a Neiva sabe que o Valdinei não é uma pessoa, uma figura conhecida na comunidade, ela sempre observa muito e ela percebe que ele é novo. Rapidamente a Neiva se levanta do banco dela e senta do ladinho do Valdinei lá e fica sentada e de alguma forma vai tentar puxar a conversa com o Valdinei. E aí, oi Valdinei, tudo bem? Tá chovendo, né? Chuva. Como pegou chuva quando chegou? Não, não peguei. Ah, certo. Eu tenho a sensação de que eu não te vi aqui ainda. Não, eu moro por aqui, mas eu quase não venho na igreja, não, mas hoje eu resolvi vir e tal. Ah, legal, que bom, é sempre bom rezar e tal. Eu não estou muito bem, tô passando uns problemas familiares e tal, e hoje eu resolvi vir. Ah, que bom, seja bem-vindo, eu me chamo Neiva e eu vou estar na missa. Vou ficar aqui, posso ficar perto de você, a gente viver junto esse momento da celebração eucarística. Claro, pode ficar e tal. E ali a Neiva fica e vai tentando conversa, e aí ali ela já pode dizer, olha, se você quiser conversar, tem a pastoral da escuta e tal. Então você começa ali a trilhar. Isso não diz respeito à Neiva ser responsável pela acolhida, diz respeito sobre a Neiva ser uma evangelizadora e culturalmente está enraizado nela a dimensão de acolher. Então qualquer pessoa eu estou ali olhando para disputar no bom sentido, disputar com outros irmãos este ato de acolhimento, certo? Eu não tô preso à regra de que eu tenho uma pastoral que só faz isso, certo? Então eu preciso ter este olhar aonde o acolhimento é cultural, não é uma função. Eu acho que essa é a grande frase. O acolhimento não é função. O acolhimento na paróquia precisa ser cultural, certo? Cultural desde o padre, a secretária, qualquer pessoa, a faxineira limpando a igreja, lá precisa ter a cultura do acolhimento claro. Né? Porque senão a faxineira, eu ouvi esses dias isso, né? Não lembro onde que foi em Santa Catarina. O padre que estava contando isso para mim, que tinha umas mulheres limpando a igreja e tinha uma pessoa que chegou para rezar. E aí as mulheres falavam uma para outra: ela não vai embora mais? Eu quero fechar logo a igreja, não sei o quê. Né? E a pessoa, o padre disse que a pessoa nitidamente estava chorando e tal, e ninguém largou a vassoura para ir lá. Né, para entender o que estava acontecendo com aquela pessoa. Então, olha, pode ser que aquele momento a pessoa estava vendo uma dor extrema e aquele momento era importantíssimo, às vezes só sentar do lado dela, botar a mãozinha aqui no ombro ó, e dizer, pode ficar tranquila, reza, estamos aqui, fique aí um tempo que você precisar, eu estou por aqui, entendeu? Então, a gente precisa entender que acolher é mais do que ter uma função. Acolher é cultural, está na nossa identidade como comunidade. Esteja pronto para atender da melhor forma. Esse aqui é um grande desafio. E aqui não tem nada de romântico acolhimento, né? Eu costumo dizer, evangelizar não é romântico, não. Evangelizar é muito complexo e difícil e vai exigir de você constantemente. A vida pastoral é uma eterna emergência. Não tem tranquilidade na vida pastoral. É como um hospital. Os padres que o digam, ele está lá com uma programação linda, maravilhosa, morreu alguém, larga tudo e vai lá atender, né? Ou chegou alguém que está surtado lá, precisa atender. Então, a vida pastoral é uma eterna emergência. Mas mesmo numa emergência de hospital, tem planejamento.
mesmo numa emergência de hospital, as pessoas chegam e existe uma ordem para as coisas acontecerem. Se você chega com uma dor de barriga, você vai ser atendido num tempo diferente de quem chegou que está tendo um infarto. Então, existe uma organização e um planejamento. Por isso que é desculpa, eu brinco que é desculpa para boi dormir, né? Essa ideia de que a vida pastoral não dá para ter um planejamento estratégico, não dá para ter uma boa gestão e ter o uso da estratégia no processo pastoral e entender a dimensão, entender a dinâmica pastoral como processo, porque ela se assemelha muito a um hospital. As pessoas chegam das mais diferentes formas. Então eu tenho como estabelecer um processo de acolhimento, certo? E quando a gente pensa que as pessoas chegam na igreja das mais variadas formas, é possível afirmar que essa chegada ocorre, na sua grande maioria, pela dor, gente. Infelizmente, né, as pessoas, ninguém vai para a igreja porque tá tudo bem. Né? Ah, minha vida tá maravilhosa, tá tudo, ó, chuchu beleza, então eu vou para a igreja. Raramente é assim que as coisas acontecem. Geralmente a gente vai pela dor. Os momentos de felicidade que as pessoas vão são momentos e eles são muito significativos. Minha filha vai casar, meu filho vai casar, ou eu vou batizar o meu filho, o meu neto, é a formatura do meu filho, vai ter o culto ecumênico na igreja, eu ganhei, sei lá, um processo, e eu vou lá para agradecer a Deus. Então, eu tenho momentos de felicidade que eu vou e que também são importantes de receber, né? Eu fui num casamento o ano passado, e era de um casal de igreja e tal, então eles já tinham vivência, mas eu fiquei assim, ali eu vi claramente o que acontece dentro da dinâmica pastoral, né? Tinha a tia que abre e fecha a igreja, né? Responsável por isso e tal. E o bendito do casamento atrasou, né? Como sempre, mas nesse caso a culpa nem foi da noiva e do noivo, tadinho. Eles queriam tanto casar que eles chegaram no horário. Mas a fotógrafa deu bolo neles e atrasou demais. A fotógrafa não chegava e não chegava. E aí você pensa assim, os noivos, né, levaram anos para casar, vão casar, tão doido para casar e não vão fotografar, é um negócio muito dolorido para os noivos, né, o dia deles. E aí a gente começou, e aí os noivos já não aguentavam mais, cara, eles começaram, não, vamos, então, vocês batem foto aí com o celular mesmo, e vamos tocar ficha e tal. Eles, não, cara, espera, vamos ligar para ela, aconteceu alguma coisa, ela deve ter, sei lá, furou um pneu, enfim. Aí, beleza, isso foi demorando, só que essa mulher, a tia da igreja, começou a infernizar, mãe de noivo, pai de noivo, e começou assim, nitidamente começou a se expressar diante de convidados e de todo mundo e tal. E aí ela começou a virar a tia chata da igreja, né? Ela começou a ser aquela pessoa intolerante da igreja. E naquele momento, ela era até com o padre ela estava brigando já. Porque o padre também chegou um pouco atrasado e tal. E o padre era de outra paróquia. E a postura dela diante daquilo foi muito complexa para alguém que estava ali num dia importante do casamento. Eu entendo que existem regras para as coisas, eu não estou dizendo isso. Mas você tem que ter uma leitura sobre as situações. O casamento, ela tinha 2 casamentos naquele dia, mas um era 4 da tarde, esse casamento era 10 da manhã, então não estava assim, nada ainda perdido, né, para o outro casamento. E ela sabia o que estava acontecendo, tinham sido muito claro explicado para ela. E eu fiquei me segurando ali, eu disse, não vou falar nada para ela, porque eu era só o padrinho de casamento, não era da família, mas eu fiquei pensando se não fosse alguém de igreja. Porque aquela pessoa, naquele momento, a tia que abre a igreja, muitas vezes ela é a imagem da paróquia. Ela é a imagem literalmente da paróquia. A secretária é a imagem da paróquia. A tia que abre as portas da igreja é a pessoa da paróquia. Então, de alguma forma, ali está uma representação de toda a comunidade. Então, olha como é importante ter essa docilidade, e pessoas que trabalham em alguns pontos da igreja têm que se observar muito bem, entender o contexto, entender as realidades, o cenário que você está. Tudo isso tem um impacto muito grande no acolhimento. Então, às vezes, é melhor, como diz o ditado, dar um passo para trás, recuar, entender o cenário,
e pensar muito bem como você vai tomar decisões no contexto pastoral, porque você pode colocar em jogo muita coisa. Naquele caso ali, eram pessoas de igreja que não estavam nem aí para ela falava uma coisa e saía outra. Em última instância, eles iam tocar o casamento e a fotógrafa chegar depois. Tanto que, assim, na verdade, quando a gente decidiu, vamos tocar sem ela, aí ela chegou. Então, a gente acabou tendo ali a pessoa. Mas eu fiquei pensando do lado de cá, se fosse alguém que não era de igreja. Né? Como é que eu poderia ajudar essa pessoa? Como é que eu poderia falar a mesma coisa que precisa o casamento começar a acontecer sem ser grosseiro, mal educado? Olha, como é que a gente pode resolver? Porque é diferente, entendeu? Então, e ela começou a se expressar para todo mundo, assim, era nítido que ela estava virada no giraia já, assim, né? Então ela não guardou para ela não conversou com uma pessoa específica, ela começou a pulverizar isso claramente no ambiente, então tudo isso expressou uma igreja que não estava pronta para aquilo ali, porque ela naquele momento representa. Então é importantíssimo a gente observar quais são esses pontos de maior tensão dentro da comunidade. A secretaria paroquial é um ambiente onde recebe muita carga de tensão? Então eu preciso ter pessoas adequadas para isso. A catequese é um lugar, a acolhida na missa, nos casamentos, no batizado, eu preciso entender esses pontos e organizar. Não digo que você vai organizar tudo num único dia, numa única decisão, mas entender onde está crítico e começar a criar um plano de ação para resolver é fundamental. Elementos que caracterizam essa cultura. Atitude missionária. Cada agente pastoral entende que acolher é evangelizar. Então, se eu não tenho se eu não tenho agente de pastoral com atitude missionária, prestem bem atenção. Atitude missionária. Não é atitude voluntária. Porque nós temos muitos agentes que dizem, eu sou voluntário na paróquia. Ou seja, essas pessoas, elas têm um déficit evangelizador. Elas não entenderam que a vida delas é uma vida de missão e não de voluntariado. Voluntariado é uma questão jurídica, burocrática que a igreja precisa viver. Mas, a nível de evangelização, nós somos chamados à missão e não a ser voluntários. Proximidade humana e espiritual. A escuta e o cuidado se torna prioridade. Escutar. Na maioria dos casos, você não precisa dizer nada para alguém que está sofrendo. Você só precisa ouvir essas pessoas. Ouvir. Ouvir, não precisa dar a solução para ela. Até porque na maioria das vezes você não vai ter a solução. Né? Você só precisa ouvir. Eu tenho uma grande amiga, nós somos muito amigos, irmãos de alma, ela mora em Salvador, eu moro aqui em São Paulo. E tem uma coisa entre eu e a Cris que é muito interessante. A gente tem uma cumplicidade enorme. E às vezes eu vomito, né? Eu brinco, eu falo tudo que eu estou vivendo, ela fala tudo que está vivendo, e nenhum dos dois dá solução para nada. A gente só fala. A gente fala, amiga, deu, acabei. Ela, amigo, também já desabafei, tá tudo certo, obrigado. Tá, e aí? Não, deu, acabou, tchau, obrigado. Eu não dei solução para ela, ela não deu solução para mim, mas a gente ouviu um outro. E isso é muito importante nos laços afetivos e na amizade. E evangelização é uma experiência de relacionamento, de amizade, de escuta. Não queira dar uma solução. Não queira dizer, não, mas você fez isso. Não. A pessoa ela já se condena sozinha, ela já se julga sozinha, você já sabe que você é pecador miserável igual eu e todo mundo, e você sabe, a gente já se julga, a gente já se condena. A gente já sabe o que a gente fez errado. Mas a gente precisa expressar. Quem aqui faz terapia sabe o que eu estou dizendo. A terapia é esse lugar onde pelo menos a minha terapeuta, eu falo para ela, meu Deus, Alice, esse lugar, ele tem um peso na minha vida que ele não tem explicação, assim, é o lugar onde eu mais me sinto eu não me sinto julgado, eu me sinto acolhido, eu posso ser verdadeiramente o que eu sou, falar o que eu penso, sem nenhum julgamento. Isso é muito, a terapia é isso.
Só que, na verdade, a maioria dos terapeutas o que fazem é escutar. Às vezes, elas fazem perguntas. Então, como é importante a escuta? Então, quando a gente quer acolher, aprender a ouvir é muito importante. E o cuidado nem sempre exige solução. É só presença. Né? Eu estava conversando com uma secretária paroquial, duas secretárias, na verdade, uma é secretária e a outra cuida do administrativo. E ambas estavam reclamando porque elas são poucas e elas recebem muitas pessoas na secretaria que, na verdade, não querem resolver nada, elas só querem companhia. E eu achei tão bonito porque uma das secretárias, ela é psicóloga, então ela entende isso. E aí ela disse, Gia, eu gostaria muito de me dedicar mais a essas pessoas. Mas eu não tenho tempo para isso, porque eu sou uma secretária que cuida de uma série de processos, de coisas que precisam ser resolvidas. Então, essas pessoas vêm para lá e elas ficam de papo. Aí ela disse uma coisa muito interessante. Seria tão bom se nós tivéssemos dentro da secretaria paroquial um ambiente com algum profissional só para escutar essas pessoas, para ser um ambiente de acolhimento, onde não tem que resolver junto com elas ali coisas de batizado, de casamento, de não sei o quê, um ambiente de escuta. Eu disse, cara, isso parece tão óbvio dentro de uma paróquia, mas isso é tão distante das nossas comunidades paroquiais, esse ambiente, porque se a gente parar para pensar, não existe esse ambiente. Algumas paróquias, graças a Deus, têm investido na pastoral da escuta, que é esse lugar onde as pessoas podem falar. Mas olha como é interessante, a secretária acaba fazendo esse papel de ter ali pessoas sentadas, às vezes, na secretaria, só batendo papo. E elas sabem que é importante aquilo ali. Então, muitas delas ficam entre a cruz e a espada. O que eu faço? Eu faço o processo de batizado, de casamento, eu dou atenção a essa pessoa, né? Então, olha como é importante pensar o ambiente paroquial com esses recursos, né? Ambiente fraterno e não julgador, evita-se exclusões ou barreiras morais ou sociais. A gente está ali para evangelizar, a gente não está ali para condenar as pessoas. Graças a Deus, a igreja já afirmou várias vezes que alguém foi para o céu, né? São santos. Mas eu nunca vi a igreja dizer que alguém está no inferno. Mas eu já vi muitos católicos falarem isso. Então, assim, não estou dizendo que não existe o pecado e que as pessoas pecam e nada disso. Mas eu estou dizendo que não é papel nosso fazer isso. O nosso papel é acolher as pessoas e dar tempo a elas de conversão. A gente demora pra caramba para mudar de vida. E a gente não pode dizer que a pessoa tem que mudar no tempo que a gente acha que ela precisa mudar. Né, eu vivi uma experiência pessoal muito forte com o meu pai. Meu pai era alcoólatra, uma vida super difícil. E meu pai se converteu faltando meses. Ele morreu 5 meses depois que a doença, ele teve um câncer e tal. E meu pai se converteu sozinho, viu uma experiência. Eu tenho certeza que ele foi para o céu. Eu fiquei pensando, cara, esse cara aprontou a vida inteira e precisou de 5 meses para uma conversão e para eu ver o sobrenatural acontecer na vida do meu pai. Porque eu vi o sobrenatural acontecer na vida do meu pai. E ao olhar para aquilo, eu aprendi uma lição gigantesca, que é o tempo de Deus não é o meu. E as pessoas vão viver o seu processo de conversão. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? É ser um sinal da misericórdia de Deus. É viver o que, na verdade, os altruístas vivem no serviço de caridade, que é fazer sem esperar nada em troca. Nós somos evangelizadores que esperamos muito pela conversão das pessoas. Nossa, eu evangelizei a Marina. Olha como a Marina é santa, porque foi eu que evangelizei ela. E pode ser que se eu evangelize a Marina e a Marina demore, a sensação que eu tenho não é que eu não, o meu trabalho não é suficiente, ou entende o que eu quero dizer? Eu preciso dar tempo para as pessoas. Ah, Gia, mas ela não sabe nem o dia nem a hora. Não, ela não sabe e você também não sabe. Então você não sabe, ela não sabe, só Deus sabe de tudo isso. Então, o que compete a nós é ser um canal, um recurso, um instrumento na vida dessas pessoas, mas um instrumento que não mate elas emocionalmente, que não destrua elas e que não afaste elas da igreja.
porque, na verdade, o grande problema, muitas vezes, é que como essa pessoa tem muita dificuldade de conversão, e é uma pressão muito grande nela, é mais fácil ela desistir. Tem uma cena da The Chosen, que eu passo, inclusive, no meu curso, um trecho, e se você quiser assistir, assista, que é quando Jesus encontra a samaritana. Eu não lembro qual é o episódio. Eu acho que é na segunda temporada. Mas você pode botar no Google lá, The Chosen, Encontro de Jesus com a Samaritana. Essa cena é linda. Tem um momento que ela diz uma frase para Jesus que para mim é muito claro exatamente isso que eu estou dizendo. Ela diz assim: são homens como você que tornam difícil fazer qualquer coisa para mudar. Porque ela está falando, na verdade, dos fariseus e tal, e dos judeus. E aí ela diz, porque ela considera Jesus que é um desses, e aí ela diz assim: são homens como você que tornam difícil fazer qualquer coisa a respeito. Então, é muito. Assistam essa cena, é maravilhosa. Até depois, Jorge, se tu puder me lembrar, eu coloco lá no nosso grupo da Semana da Paróquia Reconstruída o link desse trecho para a gente assistir, porque vale muito a pena vocês meditarem em torno desse trecho, tá? Integração ativa, há caminhos claros para a pessoa se envolver na comunidade. Uma pessoa chegou, fez o cerco de Jericó, ela teve uma experiência com Deus. Qual é o próximo passo? Eu estava agora na minha paróquia aqui e teve o ECC, não sei quantos casais, um monte de casal. Qual é o próximo passo de engajamento dessas pessoas? E quando eu falo engajamento, não é só servir, não. É ser irmão, é viver a comunidade, a fraternidade, rezar junto, partilhar junto. Não é só trabalhar, porque a gente também gosta de mão de obra, né? Porque a gente quer se livrar do trabalho. Não é isso. A gente tem que envolver as pessoas na comunidade. Estética do acolhimento, desde a sinalização da igreja até a linguagem da liturgia e da comunicação, tudo comunica a abertura. Tudo comunica a abertura. Então é muito importante essa estética do acolhimento. Nossa comunidade acolhe muito bem todo mundo e não tem espaço, por exemplo, para cadeirante colocar sua cadeira. Os cadeirantes ficam com a cadeira no corredor. A estética de acolhimento da igreja não está adequada. Não tem banco reservado para pessoas com dificuldade de locomoção em áreas estratégicas. Então, eu tenho bancos reservados na frente para pessoas que têm dificuldade de locomoção, eu tenho alguns bancos atrás também, que são mais fáceis, então o ministro já sabe que quem está sentado nesses bancos precisa ser levado à Eucaristia. Eu tenho bancos reservados longe de caixa de som para crianças e adultos que têm autismo. Como é que eu organizo a estética da paróquia? Tem rampa de acesso, tem sinalização para os banheiros, tem copo descartável, não é o único copo em cima do corredor do bebedouro de um copo de vidro que eu já vi isso em paróquias, então tem um copo de vidro em cima de um bebedouro comunitário. Mas vai gastar muito copo. Pois é, amigo, faz parte do jogo. É isso aí, tem que colocar copo descartável. Então a gente precisa fazer um trabalho de acolhimento adequado. Né? Então a estética ela é importante. Uma igreja bonita, pintada. Aí aqui entra a nossa capacidade de cuidado do templo. Né, como é que é o nome? Os lustres sem paranho. Tinha um padre lá em Santa Catarina que eu achava mó engraçado. Às vezes eu chegava lá, ele estava pendurado em escada, limpando os lustres. Eu disse, meu Deus, padre, o que o senhor está fazendo aí em cima? Aí ele dizia, essas faxineiras não limpam, elas não veem lustre, pois eu vejo. Ele subiu lá e ele limpando todos os lustres, né? E aí eu dizia, gente, mas ele é doido, né? Subir nesse. Mas olha como é interessante, de fato faz sentido, tem que estar limpo. Então a gente precisa cuidar da estética da igreja, né? O centro pastoral, a sala da catequese. Às vezes eu olho uma sala de catequese e eu digo, meu Deus, como é que a criança vai gostar de vir num lugar desse? Nada comunica para a criança, nada comunica para o jovem. Como é que é o ambiente para o jovem, para a criança? Eu estava agora numa paróquia que
o padre fez tinha um espaço lá que era, do que era, gente? Era de churrasco? Não. Sei que era alguma coisa dessas de festa. E o padre disse que pegou e disse, eu vou quebrar tudo, destruir tudo, e vou construir uma área de convivência. Eles já eu arrumei uma briga das boas, assim, mas vou arrumar. Aí ele mandou fazer um parquinho para criança, uma pracinha para os pais ficarem e tal. Agora a paróquia tem uma área de lazer para criança. Agora, onde é que os pais vão ter que levar as crianças para dentro da igreja, porque tem área de lazer, e as crianças vão querer brincar no parquinho da paróquia. Então, aí, primeiro ele teve a briga, agora todo mundo, meu Deus, padre, que coisa boa, o povo está usando e tal. Aí era uma área abandonada da paróquia, que era usada uma vez ou outra. Então, olha que legal, né? Então, a estética, ela fala também no acolhimento. Acolher significa abrir a porta da casa e a porta do coração. É permitir àqueles que batem a porta de entrar e que podem sentir-se à vontade, sem medo. Onde existe um verdadeiro sentido de fraternidade, existe também a experiência sincera de acolhimento. Certo? Então, é abrir a porta do coração, permitir que as pessoas se sintam à vontade sem medo. Sinais visíveis de uma cultura de acolhimento, presença de ministérios ou acolhida, ou equipes de acolhida atuantes nas missas e eventos. Aqui é super importante que a gente tenha acolhimento em todas as realidades da paróquia, não só na missa, mas nos eventos, em tudo. Ah, tem festa do padroeiro, tem equipe de tudo, mas não tem a equipe de evangelização. Qual é a paróquia que tem aqui festa do padroeiro e tem uma equipe que só é responsável por abordar as pessoas e evangelizar as pessoas? Coloca ali para mim, se existe essa equipe. Né? A gente precisa ter essa equipe. Liturgia e homilias que tocam o coração e acolhem com misericórdia. Nós precisamos lembrar que nem todo mundo que vai para a missa já é gente de vivência doutrinária. Então, nós precisamos ter uma homilia e uma missa que leve as pessoas ao acolhimento e à misericórdia. Então, como nós nos comunicamos, pode afastar, sim, as pessoas sem nenhuma necessidade. Nós podemos falar muito da misericórdia de Deus, nós podemos anunciar muito o amor de Deus. Nós temos que dar mais evidência para Deus do que para o Satanás. Então a gente precisa dar mais ênfase para a graça de Deus. Eu fui numa paróquia uma vez e eu não estava na conversa, eu ouvi a conversa. Eles estavam discutindo que estava muita gente migrando de uma paróquia para outra, porque muitas pessoas não aguentavam mais que toda a missa era só pecado. Era só pecado, era só pecado, era só pecado. E aí as pessoas começaram a ir para outra paróquia e falar para esse padre, padre, não é que a gente não peca, a gente peca, mas já é difícil tentar não pecar. E a gente só fica ouvindo aquilo, parece que a gente perde a esperança. Porque não se fala de Deus, da graça. Então o capeta ganha mais evidência do que o próprio Deus. Então tomem cuidado com isso. A igreja é um lugar para nós encontrarmos a vida e a vida em abundância. A palavra de Deus, a eternidade. Tem um livro que é do Frei Clodovis Boff, que é muito interessante, que ele fala sobre a crise na Igreja Católica, e ele vai dizer que a Igreja parou de falar sobre a eternidade. É importante falarmos sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o que nos espera, né? Sobre o sobrenatural. Postura dos líderes e padres abertos à escuta e ao encontro. A gente já falou sobre isso, né? Ter essa postura mesmo de escuta e de ir ao encontro. Uma igreja fechada, lá esperando as pessoas virem, isso vai dar muito errado ao longo dos anos. Ações concretas para quem está em sofrimento, luto, vício, pobreza. Nós precisamos usar mais a dimensão do luto. Muita gente sai da igreja quando os parentes morrem, porque tem mais acolhimento em centro espírita do que dentro de uma paróquia. A única coisa que a gente consegue dizer para as pessoas, meus pesos, me sinto muito e tal, vamos rezar por você, e nem rezar reza, vamos ser sinceros que às vezes nem rezar reza de verdade. A gente não tem atos concretos com essas pessoas. Que espaço a gente tem de trabalhar com quem está no luto? Se uma mãe perder um filho, não é num dia, nem em 7 dias que ela resolve essa dor. Pode ser que ela nunca vai resolver.
Mas a presença da paróquia é muito importante nesse processo, porque se a paróquia não tiver, o centro espírita vai estar. E vai ter muito mais acolhimento do que a igreja. A gente perde muita gente nesse momento. O vício, a pobreza. Eu estava, né, na semana passada também numa região, o padre me contando que chegou uma pessoa lá e precisava de apoio financeiro mesmo. Ele disse, Jean, como é importante ouvir as pessoas e entender a história delas, né? Aí ele contou que ajudou uma senhora tal, aliás, um rapaz, com cesta básica e tal, aí passou uns 5 meses, o rapaz chegou lá e disse, padre, eu vim trazer aqui a cesta básica. Ele disse, mas você não precisava trazer, não precisava devolver. Não, não, eu quero fazer o que a paróquia fez por mim para outras pessoas. Quero agradecer o Senhor, muito obrigado, e agora é a minha vez de contribuir, né? Olha que bonito isso. Então é importante nós termos essa atenção aos pobres, né? Canal de escuta ativa, plantões, igreja aberta, grupos de apoio, ambiente adequado ao atendimento, né? Como eu falei, o caso ali da secretaria, iniciativas de integração para recém-chegados na vida pastoral. A gente tem que acolher essas pessoas, ter formação inicial. A gente não pode botar alguém que começou sei lá, vamos supor, a pessoa chegou, está 2 meses participando, fez o ECC, está 2 meses participando da vida pastoral, vai para uma reunião do conselho de pastoral que quebra o pau. Não dá, a gente tem que tomar cuidado. Ela vai saber que um dia a gente quebra o pau, mas tem que ser com cuidado, né? Todo mundo sabe que a gente vai morrer um dia, e como diz Estado, todo mundo sabe que vai morrer de cruz, mas calma, né? Não vai ser fácil a vida na igreja. Mas não precisa de cara já chegar e dar isso para a pessoa. Deixa a pessoa também aprender com a vida isso. Então, vai deixando a doses homeopáticas. Às vezes a gente quer jogar tudo. Vem participar da pastoral da acolhida. Aí, então, segunda-feira tem formação, quarta-feira tem reunião de não sei o quê, sexta-feira não sei o quê. Calma. Você quer participar da pastoral da acolhida? Quero. Então, vamos fazer o seguinte: uma vez por mês, você vem na escala. Vamos botar aqui, fica muito pesado uma vez por mês? Não, não, tá ótimo. Pronto, aí você chega meia hora antes, que aí eu vou te dar algumas dicas de como a gente faz o acolhimento, vou te explicando e tal. Pode ser assim? Pode. Aí ela começa, e aí a pessoa vem uma vez. Poxa, foi tão legal e tal. Aí deixa ela vir a segunda, na terceira, eu acho que eu consigo vir 2 vezes por mês. Deixa ela ir dando os passos. A gente já quer enfiar a pessoa em tudo. A gente já quer. E isso quando a gente não quer o dinheiro dela. Se ela for rica, então, rapaz, a gente vai sugar até a alma dela, porque também tem isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ou suga o tempo da pessoa, a gente suga o dinheiro dela. Eu participava de uma época que eu passava de uma realidade de comunidade que eu questionava muito isso. Eu acho engraçado como a gente muda a postura de atendimento quando a pessoa tem dinheiro e ela não tem. Né? E é muito preocupante isso, porque isso diz também sobre a nossa cultura de acolhimento. Quem dá mais tem mais atenção, quem dá menos tem menos atenção. Peraí, vamos organizar isso aqui, não é? Nós não somos o que a gente tem, nós somos porque nós somos filhos de Deus, amados e merecemos ser amparados. Diretrizes práticas. Toda a equipe pastoral deve receber formação periódica sobre acolhimento. Temos que aprender. Não dá para acolher sem entender como acolher uma pessoa com depressão, dependente químico, em luto. Isso é tudo técnica, a gente tem que aprender. As equipes de liturgia e celebração devem estar atentas ao tom fraterno das celebrações. Criar e manter uma equipe de boas-vindas acolhida nas missas e eventos. Uma dica avançada, começa no estacionamento. O Tom, esse cara que deu a formação, na paróquia dele, existe um ministério de estacionamento. A acolhida começa, já não tem estacionamento. Cria o ministério de ajudar a estacionar na rua. Tá chovendo, vai com o guarda-chuva, pega a pessoa, traz. Eu já vi uma paróquia que é meu aluno, que eles fazem isso. Eles têm os guarda-chuvas da paróquia. Quando tá chovendo, eles vão receber as pessoas no carro. Olha que bonitinho isso. Acho super legal. Do tempo que a pessoa vem no carro, tu vem conhecendo ela. Oferecer plantão pastoral de escuta e orientação espiritual. Manter meios de contato acessível, WhatsApp, e-mail, atendimento presencial. Estimular ações de integração para recém-chegados e afastados.
encontrar-se a primeira coisa, ou seja, ir ao encontro uns dos outros com o coração aberto e a mão estendida. Sabemos que cada um de nós precisa do outro, e mesmo a fraqueza se experimentada em conjunto pode tornar-se uma força que melhora o mundo, certo? A gente já está concluindo. Essa frase do Papa, para mim, ela é fundamental. O Papa Francisco tem grandes lições sobre acolhimento. Sei que a gente já está com o novo Papa, em breve vão começar a vir as citações dele, mas aqui, por enquanto, Papa Francisco, às vezes penso que deveríamos colocar uma placa na porta das paróquias dizendo entrada livre, certo? Para a gente poder mergulhar numa cultura de acolhimento. Gente, é isso. Muito obrigado. Uma alegria ter todos vocês conosco nessa semana da Paróquia Reconstruída. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 20 horas. Quem vai dar a formação é a Ana Carla, certo? E o tema da nossa formação amanhã é do estacionamento às celebrações, dicas práticas para acolher melhor. Então, não fique de fora dessa formação, porque aqui a gente trabalhou a cultura do acolhimento, agora a gente vai para as dicas práticas. Respondendo a pergunta sobre a apresentação, eu vou colocar a apresentação lá no grupo, certo? Da Semana da Paróquia Reconstruída. A gente tem um grupo de WhatsApp e a gente vai colocar lá. Essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso canal, no YouTube, certo? Mas recomendo que, se você pode assistir ao vivo, assista, porque você vai dizer que vai assistir depois e não vai assistir, que eu conheço a peça. Vocês são assim, vocês dizem que vão, mas não assistem. Conheço os meus alunos, isso é história para boi dormir. Então assistam, venham para todas as formações, se organizem, e claro, depois você pode explorar essas formações dentro da sua paróquia, em outros momentos, né? Mandar para o pessoal que não pôde também. De todo modo, você vai poder também disponibilizar, certo? Essa formação não tem o certificado, tá, Hudson, porque ela é uma formação liberada aqui, então não tem como fazer esse acompanhamento, beleza? Mas tem outras formações nossas que têm certificado e você pode aderir. Quero lembrar vocês que a gente tem, a Dominus tem diversos serviços, diversos trabalhos de evangelização. Entre eles, a gente está com o Programa de Aceleração da Evangelização, que é um programa que visa dar a vocês, né, as paróquias, um trabalho de planejamento estratégico pastoral, que é um trabalho para levar a paróquia a um novo patamar de evangelização. Então, se você, a sua paróquia, o pároco que está aqui, quer saber mais, o Jorge, esse cara que está ali, dando tchau ali, que está na câmera, o Jorge Wagner, é do comercial, você pode chamar lá no nosso WhatsApp, no site, ou também ali no grupo, o Jorge vai dar um oi para vocês, você pode chamar lá para saber mais como é a aplicação do Programa de Aceleração da Evangelização, que é um itinerário formativo e de mentoria durante 12 meses, que vai ajudar vocês a reestruturar todo o processo evangelizador da comunidade, tá bom? Então, fica aí a dica. Ao longo dessa semana, vocês vão conhecer mais sobre a Dominus, o nosso trabalho, e divulguem para mais paróquias essa formação, certo? Para a gente bater aqui, estourar a sala, bater 500 pessoas e não ter mais lugar para ninguém entrar, porque só dá até 500 pessoas. Então, vamos divulgar para chegar lá nas 500 e deixar um povo na fila dizendo assim, nossa, por que eu não entrei antes, tá bom? Obrigado a todos e até amanhã, às 8 horas, aqui na nossa formação da Semana da Paróquia Reconstruída. Um beijo no coração de todos.